Olá, internautas, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Você S.A. Bom, liderança é um dos temas mais estudados e pesquisados na ciência da administração. Agora, você sabe, na prática, o que realmente liderança e ser líder significa? Agora, como desenvolver a liderança? Para isso, nós convidamos Jamba! O nosso bate-papo de hoje é com Jamba. Ele é o João Batista Lopes Agostinho, mais conhecido como Jamba. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Boa tarde, Jamba. Tudo bem, Tereza. Tudo bem? Um prazer Seja estar aqui com você, realmente, podendo contribuir, né? Claro que vai. De alguma forma, né? Jamba, é o seguinte, de acordo com o dicionário Aurélio, líder significa pessoa que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Aliás, eu também adicionaria que o líder, ele pratica a liderança com direção, visão, objetivo e formação das pessoas. Você concorda com isso? Absolutamente, concordo em tudo que você está falando. Porque a influenciar é a parte mais importante realmente da liderança. A todo momento você está influenciando um par, um superior, um liderado e até terceiros. Então, a influência na liderança é extremamente importante, né? E, claro, sempre essa influência, como você disse, com uma visão e sempre focada em resultados. Muito bem. Eu acho que numa empresa você tem que estar absolutamente focado em resultados. Agora, Jamba, você é consultor empresarial, né? E eu queria que você compartilhasse com os internautas um pouco sobre o seu histórico profissional, para que eles entendam quem é você. E também a gente vai querer entender qual é aquele método criado por você. Então, conte um pouquinho sobre isso. Não, primeiro, as coisas comigo sempre foram da maior simplicidade possível, né? Então, o meu histórico foi, quase o Uivo do Lobo, né? Quanto tempo? Muito tempo atrás, né? Mas isso foi na década de 70, onde eu iniciei realmente a minha grande escola, que foi no varejo. Eu acho que até posso falar aqui, porque claro, não existe pode mais, citar que nomes, foi a não tem Mesbla, problema né? nenhum. E lá eu me identifiquei muito com um plano de carreiras, ou planejamento de carreiras, porque a Mesbla tinha uma visão estratégica na época de ser a maior empresa de varejo durante os próximos 5 anos. Então isso, é claro, eu era jovem na época, isso me incentivou demais a procura de minhas habilidades, procurar a minha pessoa. Então eu me identifiquei muito com isso, em preparar os jovens, que eu sempre me identifiquei muito com os jovens, né? Então preparar aquela garotada, preparar para o futuro, né? E claro, sempre analisando as suas habilidades, os requisitos que o cargo necessita, isso é extremamente importante, a função ou o cargo, né? Então esses requisitos com as competências que a gente encontrava e prepará-los para o futuro. E isso foi um sucesso, realmente foi um sucesso. Deu tudo certo, a Mesbla na época foi exatamente em 1985, foi a capa da revista Exame, na época, né? Ela se expandiu, as lojas foram inauguradas, o processo foi todo muito bem sucedido e as pessoas muito bem realizadas. Agora, vamos resgatar o que você está fazendo na atualidade, porque Sim, você é consultor empresarial. isso foi lá embaixo. Exatamente, e ainda você atua, Sim, né? sim, ainda... E compartilha da sua visão do método Jamba, que a gente tem que explicar agora. Não, o método Jamba é absolutamente simples. Eu acho que todo gestor, todo líder, ele tem que fazer o seu acompanhamento. E também, por um outro lado, ele tem que interagir muito com o seu liderado, com as suas equipes, né? Então, como é que ele vai fazer esse controle? Tudo precisa ser muito bem combinado. Então, eu tenho aqui, até usando as letras do Jamba, né? Então, juntar ideias, articular objetivos, né? Motivar a equipe, que eu acho que é uma parte extremamente importante da liderança, é motivar as suas equipes, né? Isso é coisa simples. Muitos acham que é muito complicado. Não. Realizar metas, eu acho que a gente tem que balizar as metas, realizar e balizar essas metas, né? E, por último, agir para os resultados. Então, é dessa forma que eu vejo realmente esse método. Simples, uma folhazinha, que você senta com o seu liderado, conversa com ele ou com a sua equipe, vão ver as ideias que eles têm, descreva o objetivo, depois as condições que esses objetivos serão atingidos e depois o desempenho esperado do liderado ou das equipes
e, por último, o critério de avaliação. E, claro, isso sempre no feedback. Agora, o que você tem visto nas empresas em que você atua como consultor? Quais são as maiores lacunas, as maiores falhas que as grandes corporações têm? Porque esse seu método, vou recapitular aqui, o método JAMBA, J de juntar ideias, internautas, A de articular objetivos, M, motivar equipes, B de balizar metas e A de agir para os resultados. Parece que as corporações, às vezes, eu tenho a sensação, Jamba, baseado na minha experiência, que as grandes corporações elas vão lá, contratam uma grande consultoria, pagam uma verdadeira fortuna, mas na hora de colocar em prática tudo o que foi pescado, entre aspas, há uma grande dificuldade. Grande dificuldade. Para mim, no dia a dia que eu faço com as empresas, chama-se zona de conforto. As pessoas sentem uma resistência imensa para mudar. Então, alguns mudam e, às vezes, outros você imagina que mudaram, mas também não mudaram e, muitas vezes, é da alta direção. Então, isso o que acontece? Vão diluindo, as coisas vão, e voltam. As coisas voltam realmente ao que eram. Então, isso causa muita dificuldade. A resistência à mudança também. A resistência à mudança é muito forte, né? Claro que a gente tem sucessos, a gente consegue, evidente, tem empresas maravilhosas que eu já trabalhei como consultor, que conseguiram colocar, né? Recentemente, eu posso até dizer para vocês, né, eu moro em Campos do Jordão hoje há 5 anos e meio, e desenvolvemos uma empresa, e hoje ela faz parte do TripAdvisor como uma das primeiras na área de restaurante, enfim, isto é algo que quando você tem as pessoas na direção que queiram fazer, fazem. Mas tem muitos que têm uma zona de conforto. Para mim, zona de conforto é realmente onde batem as coisas. Vou mudar, não muda e assim por diante. E existe, só para resgatar uma outra coisa que a gente conversou agora há pouco, antes de entrar ao vivo, você disse que os diretores, os altos cargos, né, as pessoas que ocupam altos cargos, elas deveriam, sim, acompanhar de perto o que acontece na corporação. E acompanhar de perto significa tirar o bumbum da cadeira e falar com as pessoas, claro, e ter relação, não é? É o mais importante. O mais importante é você ouvir, entender e atender as pessoas. Ouça as pessoas. Essa é a grande dificuldade. Muitas vezes eles vão ouvir e não realizam o que as pessoas querem. Por quê? Eles muitas vezes dão uma mensagem, né? Uma linguagem verbal deles, falam, mas caminham por um outro lado. Então, a linguagem dos pés é muito importante. Onde o grande executivo vai? Então, o executivo, sim, precisa tirar o bumbum, como você falou, da cadeira e ir para o front, né? Eu lembro, vou dar uma passagem da minha vida, eu era, na época, diretor de desenvolvimento de recursos humanos de uma empresa multinacional e nós tivemos a compra, né, da área de uma empresa de fast food e que tinha lá a fabricação dos hambúrgueres e tal. Eu, como recursos humanos nessa empresa, o que eu fiz? Nunca vi uma chapeira. Como é que faz um hambúrguer? Eu passei horas, passei até semanas lá aprendendo com eles. Por quê? Porque qualquer decisão de recursos humanos, eu tinha que saber exatamente o que era feito. Não só simplesmente, eu vi, eu passei, não. Fui lá com eles, fiz estágio com eles. Eu acho que isso é extremamente importante. É realmente entender o que é feito para você dar uma opinião, né? Agora, Jamba, tem uma teoria que se chama teoria do grande homem, né? Que diz, uma teoria bem antiga, mas diz que, na verdade, você não desenvolve liderança. A liderança é uma característica já inata. Você acha realmente, você concorda com isso ou é algo que é possível sim desenvolver? Em parte, eu não concordo plenamente não. Eu acho que a liderança você desenvolve sim, você desenvolve habilidades. E qual é a maior habilidade da liderança? É relações humanas. Isso você desenvolve no convívio social, enfim. Claro que as pessoas precisam estar predispostas a isso. Se você não tem as pessoas dispostas a isso, claro, aí fica realmente muito difícil. Mas a liderança é algo simples. É você ter o foco, você distribuir as responsabilidades e mensurar isso daí, né? Agora, abertura para o relacionamento. Eu acho que a conversa, ouvir,
Acho que é de muito você ouvir as pessoas. Será que isso seria o grande diferencial entre ser chefe e ser líder? Sim, com certeza. O chefe, não preciso explicar aqui, né? É aquele que faça exatamente o que eu estou pedindo e ponto. É o cargo pelo cargo. É o cargo pelo Conquistei cargo. o cargo, você e obedece. hoje o pessoal, né? Quer dizer, o poder pessoal, quer dizer, aquilo que você influencia da sua maneira, é o ideal, né? É o ideal, porque aí você consegue os resultados. Né? Compartilhando, tudo hoje é compartilhado. Por exemplo, nesse método que eu estava colocando aqui para vocês, é um diálogo que eu tenho com a minha equipe. É um diálogo muito legal. Eles vão dar ideia, eu aceito a ideia deles. E vamos trabalhar essas ideias, porque uma vez comprada essa ideia, a coisa flui muito fácil. Exatamente. Tem uma coisa que eu queria compartilhar com você e com os nossos internautas. É uma citação de um livro que, numa tradução livre, significa Liderança, Teoria e Prática, do autor Peter Northouse. E tem um trecho que diz o seguinte, eu vou ler, tá? A liderança transformacional é um processo que muda e transforma indivíduos. Ela envolve uma forma excepcional de novo, influência, que faz com que os seguidores realizem mais do que o normalmente se espera deles. Ou seja, é um processo no qual os liderados operam sob a ótica de que eles devem desenvolver-se até atingir o máximo de seu potencial. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando agora, né? Qual é a diferença entre ser chefe e líder? O líder vai fazer com que os funcionários, os seus subalternos, desenvolvam o ápice do seu potencial. Exatamente. Já o chefe, manda aí, faz aí, porque eu estou mandando e você vai fazer. E não para nem para ouvir, né? E ponto, nem para ouvir. E tem muitas coisas que você ouvindo, você motiva. Você não precisa falar nada. Tem um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, um gerente de uma área específica, de uma empresa na qual eu trabalhei, ele falou, Jamba, eu não sei o que está acontecendo, esse meu colaborador, ele não está motivado, eu não sei o que é. Você pode conversar com ele? Eu falei, claro, tudo bem. Reservei 40 minutos, conversamos, ou seja, eu não falei, ele falou durante esse colaborador, durante 40 minutos. Mas, claro, com todo o respeito, sem celular, na época também não tinha celular, mas sem celular. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Ele saiu, um dia depois esse gerente falou, pô, Jamba, o que você fez com esse cara? Esse cara está motivado, ele está falando. Eu falei, não, eu simplesmente ouvi. Agora, quem deveria ouvir era você. Então, são pequenos detalhes que você consegue grandes efeitos. Agora, vamos só pontuar aqui uma coisa, né? Ouvir, entender o que está acontecendo com o funcionário, tentando não julgar, porque também não adianta ouvir, pegar aquela informação para você e jogar na cara do funcionário quando ele menos espera. Não. Exatamente, tem que ser muito humano bom aí nesse sentido. Exatamente. Por isso que esse método que eu falo aqui para vocês, ele está muito bem focado. Eu sei o que eu quero fazer e o que eles estão pedindo para fazer. Então, existe uma troca, é sempre uma troca, né? E é incrível, né, que no mundo atual, ainda a maioria das empresas, elas dão destaque àqueles que têm cargo de poder e, de forma implícita, essas mesmas empresas, elas desprezam, elas menosprezam até as contribuições daqueles que não estão no topo, justamente porque não há essa habilidade deles descerem do topo para poderem vir conversar e ouvir e saberem as demandas e ouvir as demandas dos funcionários de coração aberto, porque as pessoas querem melhorar, não é? Não usar isso contra. Exatamente. Não é mesmo? Isso, sim. Teve um exemplo, tem um exemplo muito latente que eu ouvi recentemente de uma colega minha que trabalha numa multinacional, que os funcionários de uma determinada diretora estavam completamente insatisfeitos. E essa diretora falou o seguinte, olha, gente, uniu a equipe de, sei lá, 10, 15 pessoas, falou, gente, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês estão aí meio desolados, estão descontentes com a minha gestão, tem alguma lacuna que eu não estou sabendo entender, façam uma coisa. Vão lá, conversem e coloquem por escrito o que vocês acham que deveriam ser. Tudo bem. A equipe se reuniu,
Horas de discussão, ficaram todos animados. Nossa, a nossa diretora vai querer mudar finalmente. Bom, fizeram lá a cartilha do que deveria ser. A diretora viu, leu. Mas isso daqui é o paraíso, é o mundo ideal? Isso aqui não existe. Puf, pega de volta. Quer dizer, ela usou as informações que ela queria, manipulou os funcionários e não implantou absolutamente nada. Ou seja, isso é um exemplo absoluto do que nós não devemos fazer, não é, Jandar? Com certeza, com certeza. E tem altos executivos que inclusive contratam você para um plano estratégico de negócio. E você, claro, faz toda uma análise interna dos pontos positivos, dos pontos limitativos, né? E apresenta depois para ele, próximo do que você está colocando. Eles ficam absolutamente revoltados com aquilo. E olha a contribuição que você recebe, se você sabe usar isso, né? Você recebendo essas informações todas, né? E você trabalhar, criar metas, objetivos ali, só tem a ganhar. E muitos ficam, às vezes, revoltados com aquilo. Exatamente, estou reforçando o que você estava colocando. Exatamente. Tem uma outra coisa interessante também que eu li para estudar sobre esse tema. Tem um livro chamado 5 Desafios das Equipes. É de um autor chamado Patrick Lencioni. Ele diz que a coisa mais importante que um líder deve fazer para estimular justamente essa construção de confiança que a gente está fazendo, que é o oposto do que essa diretora fez, que eu acabei de citar, é ser o primeiro a demonstrar vulnerabilidade. Mas é uma vulnerabilidade, internautas, que ela não pode ser ensaiada justamente para manipular as emoções dos outros, conforme o exemplo que eu acabei de dar, né? Porque, de certa forma, a vulnerabilidade, ela aproxima o ser humano. Com certeza. O que você acha sobre isso? Com certeza, com certeza. Vulnerabilidade e humildade, né? Humildade. Eu acho que o líder também ele tem que se posicionar com muita humildade. Não é humildade que vai... claro, atrapalhar, ou ele fica com receio de reconhecer alguma coisa que ele não está conseguindo fazer, né? Tem que falar sim, porque os próprios liderados o ajudam quando você é sincero, quando você expressa de uma maneira, né, que está sendo absolutamente honesta. Né? Então, tem que ser assim, tem. Eu, pelo menos, pratico dessa forma. Né? Quais características que você acha que o líder, digamos, o líder, eu chamo o líder do futuro, mas na verdade é o líder atual, acho que ele já pode tomar essas virtudes para ele. Quais são as habilidades primeiro, que ele é tem um grande facilitador. E como um facilitador, ele é um educador. Eu vejo hoje o líder como um grande educador, quase até um professor. Né? Ele que vai informar, ele que vai comunicar realmente como as metas serão atingidas, né? Trabalhar as aptidões de cada liderado, né? Porque eu sempre falo, tratamentos diferentes para pessoas diferentes. Tratamentos diferentes para a mesma pessoa dependendo da tarefa. Então você tem, as pessoas não têm a igualdade em termos de habilidades. Umas estão mais, outras menos. Você precisa ter... O diagnóstico é muito importante, né? O diagnóstico para você realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares. O diagnóstico é muito importante, né? E ele como um facilitador da equipe. Porque hoje você trabalha nas empresas, não tem mais aquela estrutura formal. Hoje são projetos. Então, uma hora você está liderando um projeto, outra hora você é liderado. Então, você tem que... pelas suas habilidades, pela sua competência. Então, eu vejo o líder do futuro, exatamente, um grande facilitador, que a gente fala toda hora aqui, mas a gente não encontra. E um educador, a predisposição para educar, sim. Passar, trocar experiências, isso é extremamente válido. Eu vejo dessa forma. Claro, foco sempre nos resultados. Ou seja... vamos dizer que para nós termos a base do desenvolvimento da liderança, a chave está nas relações humanas. É isso. Com certeza. Não tem muito segredo, né? Com certeza. Relacionamento é extremamente importante, né? E onde a gente aprende isso no relacionamento? Onde que eu me valorizei? Onde pergunto, qual foi sua grande escola em termos do relacionamento? Sabe onde foi? Jogando aqui em São Paulo na várzea, futebol. Porque o futebol, o esporte coletivo, você tem, primeiro, um objetivo, você tem que atingir, né? Ou vencer o jogo. E conviver com uma série de pessoas.
né? Umas com habilidades, outras não, diferenças raciais, enfim, você tem que conviver. Isso você leva para a empresa, que a empresa, no fundo, é muito semelhante. Então, o relacionamento é extremamente importante. Exatamente. Jamba, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi um grande muito prazer. Rever, E vale ressaltar aqui que, na verdade, esse convite foi maravilhoso, porque eu também estou resgatando um grande professor. Eu fiz uma pós-graduação numa universidade aqui em São Paulo e ele foi, eu diria, o melhor professor, porque ele realmente, o Jamba, ele fala, mas ele aplica o que ele faz. Ele sabe ouvir. O Jamba sabe ouvir. Parabéns. A gente aprendeu muito com você hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Jamba. Emocionado. Muito obrigada, viu? Internautas, espero que vocês tenham gostado, se inspirado nessa entrevista. E até a semana que vem com mais conteúdo para você. Até lá.